Olá, pessoal do bloco 4. Vamos falar aqui na nossa revisão sobre os assuntos mais importantes. O que a gente pode apostar para a discursiva, né, que a gente vai fazer aí na prova. Bom, gente, analisando tudo que Sesgran Rio, né, geralmente produz, que caminho Sesgran Rio deve, vamos dizer, deve trilhar para a proposta temática? Eu fiz três grandes apostas temáticas, tá? Uma delas está na turma principal, a segunda no treino um, a terceira no treino 2. Mas eu vou falar e aí vocês só vocês se organizem em torno dessa revisão que eu vou fazer porque fica fácil entender e depois, naturalmente, né, vou compor com o pessoal do treino 2 a estrutura da discursiva, porque o pessoal do treino 1 viu, o pessoal do curso geral viu, né, em termos de feedback, então a gente vai falar sobre os assuntos principais, depois pegar uma aula de revisão de estrutura com o pessoal do 2. Pessoal, em termos de temas principais, o que a gente pode pensar para a nossa prova, né? Os temas possíveis aí para a prova discursiva. Primeiro, eu não deixaria de ler na reta final sobre a crise da sociedade do trabalho. Então, crise da sociedade do trabalho. Vários estudiosos, né, se debruçam em cima desse assunto, e a gente tem um estudioso muito importante no mundo, que é Ricardo Antunes. Inclusive é o meu preferido, Ricardo Antunes, porque o Ricardo Antunes é muito didático. Então, o que é essa crise da sociedade do trabalho e por que a gente tem que se importar com o que é? Porque a Sesgran Rio, ela vai cobrar de você, sobretudo, exatamente os conceitos, tá, pessoal? É uma banca muito voltada para conceitos. Então, por exemplo, mesmo que ela não cobre o conceito, é interessante que você conceitue. Se ela pedir para você caracterizar alguma coisa, você vai lá, conceitua. Pediu consequência de alguma coisa, traga o conceito primeiro. E o conceito é aquilo que é, tá certo? Definitivamente aquilo que é. Tranquilo? Então, o que nós temos aqui em termos de crise de sociedade do trabalho? Ora, o que caracteriza essa crise? O que seria essa crise? Né? A própria característica se confunde com o conceito. Essa crise, gente, da sociedade do trabalho, ela é fruto, não é, exatamente da transição. Então, ó, ela é fruto da transição do capitalismo do século XX para o século XXI. E de que modo se dá essa transição, né? Ela vai o quê? Que transição? Quando a gente fala em capitalismo tendo transição, o capitalismo vive de crises. E de que modo se dá essa transição? Ela se dá pela reestruturação produtiva. O capitalismo ele cria crise e cria solução. Então aqui é uma transição, né, de reestruturação produtiva. Como assim, Júnior? Se eu não estiver falando grego. Vamos lá. O capitalismo no século XX era um capitalismo o quê? Né? Claro que ele tinha diversas características, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, né? Uma série de características. Mas a gente vai ver principalmente a produção industrial praticamente, assim, se transformando muito profundamente no final do século XX, aí nos anos finais, décadas finais do século XX, né? E se transformando praticamente é, num aumento, um alargamento da prestação de serviços, tá certo? E ao mesmo tempo horizontalizando essa produção, por exemplo, que acontecia em determinado país, esse país tinha sua empresa, concentrava toda a cadeia de produção em determinado país. O que acontece? Há uma horizontalização dessa cadeia de produção. É como se eu tivesse parte de uma empresa aqui no Brasil, outra parte dela no México, outra parte dela na Argentina. Então, eu não tenho mais uma hierarquização da empresa, eu tenho uma horizontalização da produção. A produção passa a fazer parte do mundo todo. Quando essa produção, né, há uma horizontalização da produção, são formadas as cadeias globais de produção.
Por que cadeias globais? Porque são cadeias que se ramificam pelo mundo todo, tá? Elas se ramificam pelo mundo todo. Igual eu falei para vocês, uma empresa não se situa mais só, uma empresa brasileira, ela não está mais só situada no Brasil. Ela passa a dividir, né, a sua industrialização em diferentes países, por isso são chamados de globais, tá certo? E o que essas cadeias globais vão fazer? Elas vão aumentar a terceirização, tá certo? Então aqui você tem aumento do fenômeno da terceirização. O que é isso? Ora, se eu tenho um pedaço de empresa aqui, outro pedaço de empresa ali, o que eu precisar mais eu terceirizo. Eu evito a concentração da produção num lugar só. E por que eles fazem essa quebra, Júnior? Eles vão para outros países? Gente, porque às vezes, no estudo de uma escala de negócio, se vê vantagem em a pessoa, por exemplo, vamos supor, levar determinada empresa para outro lugar, por quê? Porque ali as condições de lucro, né, e as condições de custo são melhores do que em determinado lugar para fabricar determinada peça. A matéria-prima é mais barata, é mais fácil de ser localizada, tem tudo isso. Então, o que vai fazer? Você começa a estudar o negócio todo e faz essa expansão das cadeias globais de produção. As cadeias globais de produção colaboram para quê? Para o alargamento do fenômeno da terceirização. E esse fenômeno da terceirização, né, ela também vai vir junto com outro fenômeno interessante. A gente vai ver em alguns países exatamente o quê? Além dessa criação dessas cadeias globais de produção, que algumas empresas vão fazer isso, em outros lugares você vai haver uma desindustrialização. Por exemplo, o Brasil se desindustrializou muito. No pós-Primeira Guerra, o Brasil se industrializou muito. Houve muito investimento, o período entre guerras exigiu produção do mundo inteiro para poder alimentar a Europa, vestir, fornecer material bélico, fornecer tudo que aquele povo precisava, porque estava em guerra, vamos, né, assim, grosseiramente falando. Então, quando se chega nos anos 80, você tem o fenômeno da desindustrialização. Ou seja, aquele período de bonança, de investimento estrangeiro que entrava no país, aquilo caiu, não é? E aí as empresas, por exemplo, nossas aqui no Brasil, elas deixaram de se modernizar. Houve também abertura para os mercados, né? Então a gente teve ali uma abertura de mercado, fim da proteção para, vamos dizer assim, em relação à importação, da proteção do mercado nacional, ele caiu, né? Porque a chamada ela era neoliberal. Então você tem o que? A entrada de produtos em massa no Brasil. Imagina os produtos chineses chegando aqui em massa, a quantidade de empresas que não vai à falência, tá certo? Por quê? Porque o custo de produção na China até então era muito menor, né, do que no Brasil. E aí você tem uma desindustrialização que acontece aqui, mas não acontece só aqui, acontece também no Japão. Aí você vai falar, mas, por exemplo, acontece em vários países do mundo esse processo de desindustrialização. E ele é igual de um país para outro? Não, é que o Brasil não estava preparado para o setor de serviços, tá certo? Então a desindustrialização, ela colabora para o alargamento do terceiro setor, ó, do setor de serviços, tá? Alargamento do setor de serviços. E aí, o que, que você vai ter? Esse alargamento do setor de serviço, em alguns países que têm uma economia mais estruturada, tudo bem, então a desindustrialização ela foi paulatina, ou seja, ela foi aos poucos, e ela foi dando lugar a um setor que estava crescendo e crescendo bem nesses países, certo? Em outros países, como o Brasil, por exemplo, que é uma economia mais débil, não é uma economia mais vulnerável, isso se deu por simples perda. Não houve investimento nessas indústrias, não houve transformação de um negócio em outro, né? Não houve incentivo à mudança do processo, vamos dizer assim, dessa cadeia de negócios. Então, o que você teve foi perda mesmo, fechamento de portos de empresas, desindustrialização em massa, setor de serviços surgindo com outras empresas estrangeiras principalmente e tal. E isso, por que a gente está comentando sobre isso, sobre a crise na sociedade do trabalho? Porque são esses fatores que antecedem toda a caracterização da crise na sociedade do trabalho, que é fruto da transição, né, de reestruturação produtiva do capitalismo. Reestruturação produtiva de quê? Formação das cadeias globais de produção, que vão colaborar para o aumento da terceirização, e desindustrialização, né, que vai colaborar para o crescimento do setor de serviços. Qual que é o problema disso?
Ora, quem que é alvo de qualquer mudança capitalista? O trabalhador. As consequências, né, os efeitos recaem sobre o trabalhador, tá? Então aqui, ó, os efeitos recaem sobre o mundo do trabalho. Por isso que é uma crise na sociedade do trabalho. E como assim, Júnior? O primeiro efeito, gente, é a precarização. Então, essa transição do capitalismo do século XX para o século XXI e a sua reestruturação produtiva, elas vão gerar precarização. Por quê? Ora, em países em que, por exemplo, esse fenômeno da desindustrialização não foi organizado, não havia uma infraestrutura que permitisse, né, a transição de um negócio para outro, certo? O que, que vai acontecer aqui? A classe trabalhista ficou muito desprotegida, porque as empresas ou os novos negócios vão tentar lucrar. E para tentar lucrar, eles vão cortar custo. E onde é que eles vão apertar? Em cima do trabalhador, tá certo? As próprias cadeias globais de produção, quando elas vão para outros países, né, e ali elas precisam de outros serviços, o que, que elas vão fazer? Elas vão contratar empresas terceirizadas. Por quê? Porque elas querem reduzir custos. E essas empresas terceirizadas, muitas vezes, né, que já estão nesses outros países, já tem toda vamos dizer assim, pagam menos para o teu trabalhador, né, não precisa daquela empresa que é famosa manter uma política, né, vamos dizer assim, salarial, que sempre foi muito famosa, etc. Em outros países, não, ela contrata uma terceirizada, essa terceirizada não tem tanto nome, então não suja a imagem dela, né? E aí é formada todo o sistema de precarização. E o sistema de precarização, gente, ele vem com o quê? Né? Então vamos lá. Primeiro, ele vem com a perda ou a flexibilidade de direitos trabalhistas. Então aqui você tem perda barra flexibilização de direitos trabalhistas. Né? Então, por quê? Porque precisa flexibilizar para as empresas ganharem mais dinheiro, precisa cortar direitos para essas empresas, né, gastarem menos com o trabalhador, certo? Ela vem também, né, com o aumento da exigência sobre o trabalhador. Então, essa é uma exigência vem pelo quê? Né, pelo aumento da pressão por produção. Então, você tem o quê? Jornadas extenuantes. Jornadas extenuantes. E baixos salários, né? Você tem a queda nos ganhos do trabalhador, certo? Há sempre preferência. Se opta pela terceirizada, por quê? Porque o custo vai ser menor, tá bom? Você tem também o quê? O crescimento, de certo modo, do trabalho informal, que é consequência disso tudo. Aumento do trabalho informal. Mas como assim, prof? Muito simples. Se o trabalhador ganha menos no chão, vou chamar chão de fábrica aqui de um modo geral, tá? Se ele ganha menos dentro de uma empresa, se ele tem carteira assinada, ele acaba optando por ganhar mais de forma informal. Por exemplo, uma vez eu ouvi de uma moça que era faxineira aparecer um serviço, uma carteira assinada para ela, falou, vou não, que ganha bem menos. Então, ela trocou a seguridade social por aquele ganho imediato do dia a dia dela. Que ela falava, aqui eu ganho o dobro fazendo minhas faxinas. Então, quer dizer, só que a faxina é completamente informal, não cobre nada dela. Não cobre. Ela tem menos seguridade social, a gente sabe disso, do que um trabalhador formalizado, tá certo? Então, quer dizer, você tem aumento da opção pelo trabalho informal. O cara prefere trabalhar na entrega, né, do iFood, tá certo? Por exemplo, ou trabalhar na Uber, do que trabalhar para uma empresa, porque ele acha que vai ter mais flexibilidade ali no seu horário, ele considera que vai ganhar melhor e etc. Tá certo? Mas ele tem perda de direitos, né? E paciência, assim, o trabalhador precisa ter o ganho dele. Então a gente não está aqui para julgar, está aqui somente para poder passar os fenômenos que caracterizam a precarização. Outra questão que nós temos, gente, é a segregação, que é um fator também dessa questão, né? A segregação ocupacional. Por que segregação ocupacional? Daqui a pouco nós vamos ver outro tema que eu acho que tem chance de cair
né, também, que a segregação ocupacional ela acontece principalmente em função do fenômeno da terceirização. Porque onde é que estão os serviços de terceirização mais famosos? Limpeza, conservação, né? São chamados assim as funções não essenciais, né? Embora a terceirização tenha alargado bastante agora até para funções essenciais de certo modo. Mas e quem está concentrado nessas funções de limpeza, conservação? Mulheres e pessoas negras. Então você tem essa segregação, os piores trabalhos, os trabalhos mais difíceis, os trabalhos que têm um ganho menor, são feitos por mulheres e por pessoas negras. Então você não vai encontrar uma concentração de homens brancos no trabalho terceirizado. Você vai encontrar muitas pessoas negras e muitas mulheres nesse tipo de trabalho, tá certo? Basta a gente olhar os trabalhos de conservação e quando você olha numa empresa, você vê a cor das pessoas, não tem jeito, tá? Ali tá um problema social sério, tá certo? Essa segregação, né, ela acaba, vamos dizer assim, né, sendo um problema sério porque ela vai entrar, como eu disse para vocês, numa outra discussão que é a divisão sociossexual do trabalho, que é outro tema que eu vou falar depois. Outra questão também, né, que gera efeitos no mundo do trabalho, gente, é o fim da luta coletiva, praticamente, tá? Então aqui, ó, você tem, né, exatamente a perda, ó, a perda da luta coletiva. A gente tem uma desmobilização de sindicatos. A gente sabe disso, que foi a reforma do trabalho recente no Brasil, essa reforma de 2017. Ela faz o quê? Vai tirar poder dos sindicatos. E por que isso? Porque o capitalista ele entende, o dono dos meios de produção, tá? Ele entende o seguinte, olha, se para a gente poder ganhar mais, para explorar mais o trabalhador, a gente precisa desmobilizar sindicato, né? Ou seja, colocar o trabalhador contra o próprio sindicato. E aí você tem essa perda da luta coletiva. Essa desmobilização, é claro que há uma série de problemas, eu não estou aqui para discutir, tá? Essa perda dessa luta coletiva coloca os trabalhadores em situação de competitividade. Então é criada aí uma situação de competitividade entre trabalhadores. Que, aliás, é uma das teses, né, do Ricardo Antunes, ele trabalha bastante sobre isso, sobre o prazer que as pessoas têm de servir, né? E ele vai falar como que ser estimulado. Ser estimulado pela aquela coisa do funcionário do mês, não é? E ser estimulado pelo isolamento do funcionário, do colaborador, não é? Ele é colocado em situação a chamada situação de ganhos com as chamadas metas, quem cumpre mais meta, né? Quem vai ser premiado. Então, há todo um processo indireto de levar vamos dizer assim, os trabalhadores para essa situação, tá? Ou seja, uma situação vamos dizer assim, de dedicação extrema ao trabalho, e é um trabalho que muitas vezes tem muita perda salarial, tem muita perda de direitos. Tranquilo? Essas questões todas, elas a gente vai ver a consequência dessa crise de sociedade de trabalho, ela gera três consequências, certo? Dessas três consequências, né, a gente pode pensar uma com mais profundamente e as outras duas são fáceis de a gente entender. Ela vai gerar a divisão sociossexual do trabalho, ela vai piorar essa divisão, tá certo? A divisão sociossexual do trabalho. Ela vai gerar o proletariado de serviços por conta, né, aqui do alargamento do setor de serviços. A gente vai ter o proletariado de serviços e a gente ainda vai ter o cyberproletariado, que é o proletariado de serviços que tem acesso ao aplicativo, tá bom? Os aplicativos. Tudo bem? O proletariado de serviços, né, a gente já sabe quem que é essa pessoa, que é essa pessoa que vive em todo o processo de precarização do trabalho, né, jornadas extenuantes, baixos salários, perda de direitos. Esse é o proletariado de serviços, ou seja, que vem do alargamento desse setor aqui, tá? E que trabalha nesse setor de serviço. É o pessoal da área do turismo, o pessoal do comércio, né? É o pessoal, por exemplo, da rede hoteleira, certo? Então, é esse pessoal que é explorado mesmo e ganha pouco, dos call centers e tal. Esse proletariado, né, ele se soma ao chamado cyberproletariado,
que são os explorados pelos aplicativos. Eles têm a falsa impressão, né, de que que, vamos dizer assim, de que eles compõem o horário deles, que eles conseguem gerir a própria produção, etc. Mas na verdade não, eles são usados, eles não têm segurança nenhuma. Quem dita o que vai acontecer com essas pessoas é o próprio algoritmo. Não há um patrão direto para quem eles possam reclamar qualquer coisa, não há nenhum direito trabalhista garantido no Brasil para o pessoal, né? Existem projetos, mas você ainda não tem isso ratificado, né? De você ter, por exemplo, para o cara um auxílio doença, tá certo? Não, só se ele pagar por conta própria INSS dele, tá bom? E a gente sabe que a maioria não vai fazer isso. Ele precisa usar, ele tem que ter os meios de trabalho, de desenvolvimento do trabalho dele, ele que tem que cuidar dos EPIs dele, certo? Ou seja, os equipamentos de proteção individual. Então, esse é o super explorado, ele não vê os custos, ele vê aquele dinheiro entrando e não faz o cálculo do lucro, é muito pouco, tá? Ele vê aquele dinheiro entrando e isso vira um problema sério porque atrapalha o próprio consumo, ou seja, o bem-estar dessas categorias. Tranquilo? Então, gente, crise, sociedade e trabalho traz todas essas questões. Outro tema em que eu aposto, né, que é muito importante, que vem aqui comigo, que é o da divisão. Esse tema é muito querido, tá? Sócio sexual, tem dobrar sexual e racial do trabalho. É um tema de que a FGV gosta, FGV não, gente, Sesgran Rio gosta bastante, certo? Bastante mesmo. Trabalhou um trecho desse tema numa das áreas do IPEA, né? A área para a qual dei aula, inclusive. E vamos lá, né, falar sobre essa divisão sociossexual e racial do trabalho. O que que explica essa divisão? Né? Então, as origens dessa divisão. E o que que é isso, essa divisão sociossexual e racial do trabalho? Olha, gente, isso aqui trata, né, exatamente da secção, ou seja, da separação, né, das pessoas, olha só, dos indivíduos, né, ou seja, dos trabalhadores, vamos lá, dizendo, dos trabalhadores por gênero e raça, não é? Em determinadas ocupações. Em determinadas ocupações. Ou seja, com a perda de privilégios para mulheres e para pessoas negras. Tá? A perda de cargos, né, de privilégio para mulheres e pessoas negras. A dificuldade de acesso a esses cargos, a dificuldade de ascensão em carreira. E isso é divisão sociossexual racial do trabalho. Tranquilo? Como é que isso se explica, por exemplo, numa sociedade como o Brasil? Pela nossa origem. Né? Nós temos uma origem escravocrata, né? Escravocrata, e temos também uma origem patriarcal, uma sociedade patriarcal. Como assim? A questão dos nossos mais de 300 anos de escravidão, ela se explica hoje, não é? Eu até brinco, véspera de provas de concurso, que cai esse assunto, não tem uma pessoa racista, né? Todo mundo sabe o assunto porque interessa passar no concurso, né? Recado para os racistas mesmo. Então, o que acontece? A questão da origem escravocrata, né, das pessoas é muito nítida, a gente sabe exatamente isso. Quando você olha, por exemplo, você está num bairro de classe média, você olha o ponto de ônibus, você vai ver ali muitas mulheres e mulheres pretas pegando o ônibus, estão saindo das casas, são empregadas domésticas, não é? Então, a elas são reservados, por exemplo, esse tipo de trabalho. Por quê? Porque elas não derivam de famílias de classe média, não derivam de famílias ricas, são de famílias pobres. A escravidão fez perpetuar pessoas pretas e pobres, tá certo? Elas não ganharam nada, simplesmente chegaram ali e perpetuar, e houve o perpetuar dessa questão. Mas eu sou de uma família branca pobre, mas você é coisa rara, tá? É mais raro. E só de ser branco, ninguém te persegue, ninguém te coloca apelido em ambiente de trabalho, é muito difícil isso acontecer. Isso já é 50% de garantia de que se tem menos sofrimento na sociedade, né? Uma sociedade racista, nossa sociedade é gravemente racista, ela tem essa questão.
Então, por exemplo, de pessoas pretas se exige muito mais em termos de produção, se julga muito mais pela cor da pele se a pessoa não produz. Então, isso vem de uma sociedade escravagista muito forte, com costumes muito fortes, né? Por exemplo, tem pessoas que veem um médico, porque hoje tem, né? Graças ao sistema de cotas, por exemplo. Chegam lá, encontram um médico negro, muita gente não quer ser atendida, não acha que essa pessoa tem capacidade para atendê-la. E exatamente, isso é um problema que vem da divisão sociossexual e racial do trabalho, né? Existe essa tolerância social para isso, de as pessoas não aceitarem muito bem aquela situação. Ah, vê uma mulher dirigindo o caminhão, por exemplo, né, ou dirigindo uma carreta, os homens ficam meio assim, por quê? E as próprias mulheres, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, com valores muito machistas, né? É, valores de segregação espacial no trabalho para mulheres, ou seja, determinadas ocupações são de mulheres, determinadas ocupações não são próprias de mulheres. A gente tem isso no serviço público, por exemplo, as carreiras policiais, é sempre uma briga com o Ministério Público. Toda vez que sai edital, o Ministério Público manda voltar, porque o exercício físico é muitas vezes medido com base naquilo que é aplicado aos homens e não é adaptado às mulheres, não é? A reserva de vagas para mulheres, determinadas funções de carreiras policiais. E aí eles olham se a reserva é muito precária. Então volta aquilo tudo, até porque não deveria haver essa divisão, não é? Então, mas a mulher numa operação policial. Cara, isso aí é uma coisa que nem se discute, nem se discute, né? A gente está vendo aí muitas mulheres se entrando em operações policiais, elas entram mesmo. E a questão não é só essa, né? Porque a gente está acostumado com a imagem da truculência policial. O trabalho policial bem feito, ele é feito com inteligência, e depois que vai lá e se prendem as pessoas, não aquela coisa do Estado, né? Bélico que a gente só vê no Brasil praticamente, né? A gente quase não vê isso em outros lugares do mundo. O problema é aqui, né? Porque a violência... Não, a violência é aqui porque o Estado também, ele é bastante violento, ele estimula essa violência. Então vamos lá. Então nem homem deveria estar naquilo. Essa que é a verdade. Então a divisão sociossexual e racial do trabalho, ela vem disso, ela vem da nossa origem escravagista e da nossa origem machista, patriarcal, tá certo? Outra questão que marca a divisão sociossexual do trabalho é o crescimento da terceirização. Então, o aumento da terceirização, que é um fenômeno mais recente, né? Aumento da terceirização, né? Principalmente por leis que vão permitindo, a reforma trabalhista ela permitir um alargamento da terceirização, você tem também um fator que colabora para a divisão sociossexual e racial do trabalho, porque quem vai ocupar aqueles cargos são menos pagos, de empresas que prestam serviço, pessoas, né, mulheres e pessoas pretas, tá certo? Em sua maioria, né, pessoas negras, é melhor falar pessoa negra porque pega preto e pardo, tá? Só para a nomenclatura ficar bem clara. Se eu falar pessoa preta, eu estou falando da parte do colorismo, da teoria do colorismo, que é a cor da pele, né, o chamado preto retinto. Se eu falo pessoas negras, pegam pretos e pardos. Então, a gente pode olhar, quando tem cota para concurso, a gente olha para o edital para ver qual que é a cota, se é para pessoas negras ou para pessoas pretas. Sendo negro, inclui preto e pardo. Então, a terceirização, gente, ela vai pegar as pessoas negras e as mulheres em peso, tá bom? E o que nós temos nesse sentido? Né? Nós temos aqui um fenômeno que acompanha a terceirização, que é o fenômeno teto de vidro. O que esse fenômeno traz para a gente de interessante? O fenômeno teto de vidro são os sistemas que você tem, né, os sistemas ocultos, que impedem, por exemplo, a subida de mulheres em cargos hierárquicos. Né? Então, são sistemas que impedem que você chegue a cargos, né, de superioridade, ou seja, para impedir. A gente sabe que as mulheres, muitas vezes, em determinados trabalhos, tem curso superior, tem pós-graduação, tem isso, tem isso, tem isso, mas na hora que vai chegar um cargo de chefia, a maioria não consegue subir. Porque são criadas barreiras invisíveis. Então, a barreira invisível é esse teto de vidro, tá certo? Que é bastante impeditivo. Eu citei as mulheres porque o teto de vidro ele se aplica muito às mulheres. É muito conhecido nesse meio
por conta da dificuldade de ascensão do gênero, tá? Desse gênero feminino, tá certo? É claro, se aplica a mulheres negras, se aplica a homens negros, sim, se aplica. Chamado fenômeno teto de vidro, tá bom? E outra questão que nós temos, né? Vamos pensar aqui em mecanismos de solução, né? Ou propostas de mitigação disso. Solução, a mitigação seria um abrandamento, tá? Melhor que a solução para se entender na hora da prova. Pessoal, por exemplo, vamos lá. A solução. Sempre a criação de políticas. Quando você pensa em solução vindo do Estado, criação de políticas, que são as leis, são os planos, tá certo? São, vamos dizer assim, os programas. Então você tem essa questão, tá? Por exemplo, a gente tem, né, o plano, a política nacional de mulheres, então as chamadas políticas, que é a política nacional, né, para mulheres. O que é uma política nacional para mulheres? É uma política ampla do governo central que vai ditar uma série de direitos, né, que vão igualar, tentar reduzir a discriminação de gênero em vários sentidos, em vários lugares, seja nas empresas privadas, seja na administração pública, né? A gente tem a lei de cotas do concurso público, existe a lei de cotas das universidades e a gente tem, né, de acesso ao ensino superior e a gente tem a lei de cotas do serviço, perdão, do serviço para ingresso ao serviço público. Então, você tem ali, né, a 12.990, certo? Que é de 2014. Por quê? Toda lei de cota ela tem um prazo de vigência. Essa lei 12.990, ela valeu por 10 anos. Quando ela estava perto de vencer, ela foi de novo revista, certo? E não só foi revista, como houve um aumento de 30%. A reserva agora não é mais de 20%, que era na lei de cotas anterior. Houve um aumento de 30% das vagas, ou seja, de cotas reservadas para pessoas negras no concurso público. Por quê? Porque ao contrário das universidades, que já contém, né, o ensino superior já tem um bom número de pessoas negras dentro do ensino superior, pardos e pretos, o serviço público ainda é muito carente disso, mas muito abaixo mesmo, tá? Principalmente em determinados setores. Os setores, né, que são mais prestigiados, fiscalização, controle, controladoria, áreas jurídicas, né? Por exemplo, acabou de formar um grupo de juízes em Minas Gerais, do Tribunal de Justiça. Desse grupo, só tinha uma mulher negra nesse grupo. Eles fizeram uma foto assim que deve, sei lá, deve ter uns 50 juízes ali e só tinha uma única pessoa negra nesse grupo. Então, quer dizer, falta muita. Ainda está muito longe, tá? No serviço público, tá certo? Muito longe. Tranquilo? Então, o que, que a gente tem é esse tipo de situação. Essa situação precisa ser revista. Por isso que houve não só a revisão da lei de cotas, mas o alargamento da, vamos dizer assim, da quantidade de vagas, tá bom? Da garantia de vagas. Que são mecanismos de reparação de quê, gente? Disso aqui. Os negros não ganharam nada no Brasil. Quando houve os imigrantes vieram para o Brasil, a gente sabe que houve uma política de estímulo à imigração, né? De recepção dos imigrantes. O governo doou terras, o governo estimulou mesmo, né? Doou terras, doou ferramentas, abriu crédito, tá certo? Para os imigrantes chegarem, para terem como começar a trabalhar. Então se fez riqueza a partir de algum bem. Os negros não, eles foram simplesmente jogados à rua no fim da escravidão, quando não continuaram presos às suas fazendas, às casas, ali com um novo nome, né? O nome não mais de escravo, mas nome de colono. Isso é pouquíssimo tempo, algumas fazendas. Por exemplo, sou de Minas Gerais é muito famosa por isso, né? Porque tem muita produção rural. E aí, aqui morava um colono, não era um colono, era um escravo. E tal, né? O nome que se deu. Então, você tem essa criação, essas políticas, você tem, no caso, vamos supor, você tem também a lei de igualdade de salários, né? Estava esquecendo, que é a lei número 14.000, opa,
600, 611, aí vou cortar isso aqui. Lei número 14.611, que foi, é uma lei do ano passado, não é? A lei da igualdade de salários entre homens e mulheres, né? Claro que a lei ainda tá, a coisa ainda não pegou, né? Mas já é uma política. Enfim, eu expus essas políticas para dizer o seguinte: ah, mas essas políticas pegam muito a administração pública de certo modo. Nem tanto. Por quê? Porque há empresas, né, que já observam, por exemplo, Política Nacional para Mulheres. Não é uma questão de opção. A gente tem a própria Constituição Federal, gente, com uma série de mecanismos, né, que combatem a divisão sociossexual e racial do trabalho. A gente tem o artigo 7º da Constituição proibindo a discriminação. Nós temos o artigo 5º, né, tratando de questões de igualdade, né, e dignidade das pessoas. Né? Nós temos leis, né, da própria CLT que, por exemplo, protegem as mulheres no mundo do trabalho. Então você tem uma série de leis para as mães, leis para as mulheres no processo de seleção, tá certo? Então é uma série de leis que proíbem, há uma série de adaptações que proíbem, por exemplo, essa divisão sociossexual do trabalho, tá certo? Ou seja, proíbem, mas veja só, proíbem quando ela é explícita, porque existe o fenômeno do teto de vidro, que são as barreiras invisíveis, né, que a gente não vê, mas a gente sabe que elas existem, né? A pessoa vai participar de um processo seletivo interno, né, para poder de progressão de carreira, e a pessoa não sabe por que não conseguiu tal nota. Então ela sabe, mas ela não tem como provar que ela, né, passou por isso. E passa, a gente sabe que passa, né? Isso acontece na própria administração pública. A administração pública ela tem uma vantagem nesse processo todo, porque, por exemplo, ela não tem cotas de gênero. Claro que não dá. 50% da população são de mulheres, mais de 50%, né? 52% é formado por mulheres. Então não tem como você garantir cota para a maioria. O que você faz? Você lança o serviço público e ali estão as inscrições livres. E a gente sabe que hoje na administração pública, graças à administração pública, as mulheres ganharam muito. Por isso que a mulher tem que passar em concurso mesmo. As mulheres ganharam, melhoraram muito de vida. O patamar hoje a gente é de 47% de mulheres, né, em relação aos homens que estão na administração pública. Então houve um crescimento muito grande. Hoje, quantos delegados a gente não vê dando entrevista, não é? Quantas chefes a gente não vê dando entrevistas. Mas lá dentro existe o fenômeno do teto de vidro também imperando, né? Hoje no serviço público nós temos a lei de cotas raciais, temos a lei de cotas para pessoas com deficiência, que estão todos ali dentro do próprio serviço público, tá certo? Então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, né, nesse processo, como que ele se desenha. Onde estão, por exemplo, as soluções que deram certo, por exemplo, o que é usado na administração pública pode ser empregado, não é, nos setores privados. Há empresas que estão se comprometendo com a Agenda 2030. Que compromisso que é esse? A Agenda 2030 é uma agenda que foi assinada pelo Brasil em 2015, né? Vários países do globo assinaram essa agenda, uma agenda da ONU, que tem uma proposta muito ambiciosa. A gente diz que é muito ambiciosa porque é difícil cumprir aqueles 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. São chamados ODS da agenda, certo? O que esses ODS querem, assim, em linhas gerais, os 17 ODS? Primeiro, né, combater as desigualdades, todas as formas de igualdade, igualdade entre homens e mulheres, igualdade social, etc. Né? Garantir a sustentabilidade, então é uma agenda ambiental, de fato, certo? Então, quer dizer, é uma agenda que combate a pobreza e a miséria, reduz as desigualdades, né, busca justiça social e garante a sustentabilidade. E essa agenda ela não é só para os governos, é uma agenda também que empresas privadas podem praticar. O que é que a sua empresa faz para poder reduzir a desigualdade de gênero? A gente paga, a gente contrata mais mulheres. A gente paga o mesmo salário entre homens e mulheres antes mesmo da lei, né, de igualdade salarial de 2023. A gente distribui cestas básicas para os nossos trabalhadores, né, para a gente ajudar a reduzir as dificuldades, né, das famílias, dificuldades de compra, de aquisição de bens das famílias. Então, quer dizer, isso aí
a empresas que têm esse compromisso com essa agenda. Então, é um processo de mitigação, tá bom? Certinho? Por fim, gente, né, que outro tema que eu chamaria atenção, né, que é o tema da diversidade, tá certo? Da diversidade no ambiente de trabalho, tá? Então, diversidade no trabalho, né? A gente fala muito em diversidade, mas muita gente não sabe dizer o que é diversidade. E uma das preocupações que tem que ter sempre na Cisgranria é buscar conceito, né? Então, o que seria diversidade em linhas gerais? Ela trata da convivência com diferentes grupos sociais, tá? Em uma mesma sociedade. É a convivência com os diferentes em uma mesma sociedade, certo? Ah, até aí tudo bem. A gente realmente é diferente, não é? Pessoas de etnias variadas, idades, né? Complexões físicas, tá certo? Então, cor, gênero bastante diversificado, essa coisa toda. Então, o que acontece? A diversidade ela é importante para o mundo, ela precisa também ingressar no mundo do trabalho e precisa de políticas de acolhimento nesse sentido, né? Políticas de adesão. Porque não adianta você viver numa sociedade diversa se poucas pessoas têm direitos e privilégios, né? Isso é reservado para poucos. Então, o que faz com que a diversidade ela ganhe peso, não é? Primeiro são chamadas políticas afirmativas, então nós temos aqui as chamadas ações afirmativas, né? Que vão tentar corrigir as distorções de diversidade, tá certo? Por exemplo, a gente viu agora, né, divisão sociossexual do trabalho, sociossexual e racial no trabalho, é um processo que vai contra a diversidade. É como se você ficasse segregando pessoas, escolhendo funções para determinadas pessoas pela cor e pelo gênero, tá certo? Ah, a pessoa ela tem deficiência, não contrata, tem essa história. Agora não. Você precisa de ações afirmativas que vão gerar oportunidades de contratação, certo? E mesmo assim, você tem que observar, não é? Como que essas ações afirmativas elas se dão, né, certo? Como que elas se concretizam nesse ambiente, tá bom? Porque às vezes a pessoa entra, tem uma vaga ali, né? Mas ela entra para trabalhar em determinados setores que não faz o menor sentido. Então só existe a política do faz de conta em determinada empresa, né? Pouco tempo uma pessoa me relatou de uma pessoa com deficiência trabalhando no supermercado muito famoso. Supermercado muito famoso que dá sempre problema com diversidade. Ele tem políticas de diversidade? Tem, mas sempre tem políticas, sempre tem falhas de diversidade, são muito escabrosas, assim, muito famosas, né? Onde morreu uma pessoa preta, ficou lá jogada no setor de bebidas durante muitas horas, e o supermercado funcionando, afinal de contas ele não queria perder lucro, né? Onde outra pessoa preta foi enforcada, então vocês já sabem que empresa é essa, que ficou muito famosa. E havia uma pessoa com uma deficiência física, assim, bastante, que tornava o trabalho dela bastante árduo no setor da peixaria. E para ela fazer força e tal, e aí uns clientes que não têm paciência, né, que não compreendem o processo, muito impacientes, essa pessoa estava numa situação de total dano moral, assim, absurdo, né, absurdo. Então existe a diversidade no mercado de trabalho, muitas vezes existe, mas às vezes as estruturas em que as pessoas são colocadas ali dentro são chamadas estruturas de teto de vidro, que é esse caso que eu contei para vocês, tá? Não fui eu que vi, que se eu tivesse visto eu teria a senhora teria feito a denúncia. Então, quer dizer, você tem essas situações, tá certo? O que diversidade gera de positivo no mercado de trabalho? Gente, uma série de ganhos. Primeiro, ela traz inovação. Sim, quando você traz pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, de forma diferente, você alarga a possibilidade de contratação e alarga também a possibilidade de soluções para o teu negócio. Isso é fato, não é? Você traz, por exemplo, o indígena para trabalhar e ele traz aquele conhecimento, né? Se é um indígena, por exemplo, de uma região que tem determinadas tradições, tá certo? Que são diferentes, não é? Porque existem indígenas urbanos e indígenas silvícolas, então você traz lá o cara que ele tem uma visão diferente de mundo, ele tem uma solução fácil para algumas coisas, então você traz inovação, você traz criatividade, você tem ganho em eficiência. Por quê? Porque essas pessoas estão recebendo a oportunidade
E muitas dessas pessoas, a gente sabe, a lei de cotas das universidades provou isso, né? Eu lembro de uma edição da Isto É, comemorando 10 anos da lei de cotas nas universidades e mostrando o que aconteceu com as pessoas que entraram. Elas não tinham só notas boas, elas tinham notas boas, elas entraram em programas de pós-graduação, seguiram carreira acadêmica, entraram nos melhores empregos, vamos dizer assim, montaram grandes negócios, então você tinha resultado, era a primeira vez que as pessoas estavam experimentando aquela oportunidade. E a maioria abraçou essa oportunidade, então trouxe mais eficiência. Isso é comprovado, tá? Não sou eu. É comprovado. Houve análise da FGV sobre isso, né? Análise do próprio Ministério do, da Educação, né, do próprio MEC sobre essa questão e mostraram que as ações afirmativas elas resultam muito ganho positivo, né, não só para a pessoa que é beneficiada com essa ação, mas também para os empregadores que beneficiam os meios empregadores, tá certo? A gente teve também o outro benefício que agrega a questão é o valor, né? As empresas que têm políticas de diversidade, elas são mais bem vistas socialmente. Por quê? Muito simples. Se metade da sociedade praticamente se diz preta e parda, metade da sociedade é de consumidores. E quando esses consumidores se veem, né, ali retratados, ou seja, por uma determinada empresa, tendo produtos feitos para essas pessoas, contratando essas pessoas sem discriminação, isso gera, isso agrega valor tanto quanto os valores pautados por sustentabilidade ambiental, tá certo? Então, há essas questões. As outras, em termos de política, gente, como eu falei, né, as ações afirmativas, já apontei vários, né? Você tem a lei de igualdade, né, no trabalho, você tem a 2.990, que é a política de cotas, né, por exemplo, em concurso público. Você tem a 12.287, que é a lei de cotas para deficientes. Né, você tem a própria Constituição, né, proibindo a discriminação mesmo ali no seu artigo 7º e promovendo a igualdade, né, no seu artigo 5º. E a gente não pode esquecer os mecanismos, tá? Os mecanismos de construção de políticas, os mecanismos de participação popular, que vão tornar as decisões mais democráticas e vão fazer que determinadas políticas atendam à sociedade de uma forma mais direta. Que mecanismos seriam estes? Né? Aqueles que a Constituição traz, né? Os que estão presentes na Constituição Federal, que são os conselhos, certo? Os comitês populares, as audiências públicas. Por quê? Porque cada vez que a gente participa de uma discussão sobre uma prestação de serviço, a gente consegue enriquecer, a gente consegue levar diversidade para essas discussões, a gente consegue levar representação de classe, né? A diversidade no trabalho tem muito disso. Então, se você participa, você consegue criar políticas que vão alargar a diversidade e vão, né, vamos dizer assim, criminalizar qualquer forma de discriminação. Então tem isso. Hoje também nós temos os planos de participação, né, cidadã, nós temos as próprias ferramentas digitais que não estão na Constituição, mas que são mecanismos de participação que têm sido mais ativos, tá certo? Então quer dizer que tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje, tá bom? Então, gente, esses foram os meus 3 temas, né? A crise na sociedade do trabalho, a divisão sociossexual do trabalho e a diversidade no ambiente de trabalho como mecanismo de até mesmo de solução, tá bom? Então, assim, desejo para vocês excelente prova. Lembrando, né, que é sempre assim, é o conceito, manutenção, né, da precisão temática, organização. A Cisgran Rio permite que vocês mudem a ordem dos itens temáticos, mas trabalhem dentro daquela ordem mesmo, que os examinadores saem de uma banca para outra e vão corrigir ali, já tem hábito que eles vão trazer de outras bancas. Cuidado com a letra, tá, gente? Coloquem pingo no I, pingo no J, faça separação silábica por hífen. Erraram, deem um risco, escrevam corretamente, façam períodos menores para que vocês possam ter a oportunidade de fazer coesão, tá bom? Então, aqui para todo mundo, né, que vai fazer o bloco 4, a gente finaliza, o pessoal do treino 2 a gente segue para a gente pegar o exemplo e comentar a estrutura, porque vocês não viram, tá bom?